Olá pessoal, agora vamos utilizar uma das ferramentas dentro do Blender para ajustar a opção do rótulo que utilizamos anteriormente. O rótulo foi aplicado dentro desse cilindro aqui, que está relacionado à garrafa, né, a construção da garrafa anteriormente. De certa maneira, a gente tem algumas opções desses ajustes. Ele já está aplicado aqui como rótulo na garrafa, mas a gente está vendo aqui a aplicação da textura. A gente vê que o encaixe não está totalmente adequado, então a gente tem o encaixe de uma ponta, como se fosse uma extremidade do rótulo. Quando ele coincide com a outra extremidade, ele está dando uma imperfeição, e a gente tem como ajustar isso no Blender. O que a gente vai fazer agora é trabalhar nesse encaixe, ou pelo menos adequar um pouco mais ele. Para isso a gente tem uma ferramenta dentro do Blender chamada Modifier. A gente está utilizando aqui a versão 4.0, então depende um pouco de qual versão está sendo utilizada. Um Modifier, quando a gente seleciona aqui, algumas versões do Blender mais antigas, os modifiers não estão organizados, então quando eu clico na opção Add Modifier, ele vai abrir uma janela inteira. Nas versões mais recentes, os modifiers estão organizados, porque é uma quantidade grande de modifiers, então o Blender, nas novas versões, a gente tem a organização do que a gente precisa, né, dos modifiers. O que a gente vai utilizar está dentro de Edit, que é o Overwarp. Overwarp é uma ferramenta que a gente vai, quando clicar aqui, vocês vão ver que vai abrir uma janela e ele vai adicionar uma opção de eixo, em que a gente vai trabalhar a partir desse eixo. Então eu adicionei aqui. Quando adicionei esse modifier, ele apresenta para mim algumas opções. Um deles é qual objeto que eu vou selecionar, né? Tem duas possibilidades de um com o outro. Para isso eu preciso adicionar os objetos. Esses objetos eu vou adicionar vazio. Então venho aqui em adicionar Empty, eu vou adicionar o eixo. Nessa opção de ajuste de rótulo, a gente vai trabalhar com o X e o Y. Então eu adicionei aqui o meu eixo vazio inicial. Como a gente tem dentro da ferramenta, a gente vê que tem duas opções, então eu vou duplicar esse eixo inicial que eu adicionei. Então Shift D, eu vou duplicar, Shift D, eu dupliquei aqui e vou colocar na posição aqui. Vou manter só uma distância dele, então de X eu mantive uma pequena distância. Posso numerar aqui de forma mais precisa. Vou selecionar os dois entes aqui, né, para poder também, só para sair do meio aqui da garrafa, para poder a gente visualizar também. Então G, Y, então eles estão posicionados aqui de forma simétrica, e o que eu vou fazer agora é selecionar o primeiro objeto. Primeiro eu vou ter que marcar que eu vou utilizar o VMap. Eu estou usando a textura já aplicada. Depois eu vou selecionar o objeto que eu quero trabalhar. Eu vou primeiro selecionar o Empty, que foi o primeiro que eu adicionei, e o segundo Empty aqui. O segundo Empty. Então, primeiro
segundo. A partir de agora, toda vez que eu movimentar, a gente vai ver que a textura ela vai movimentar junto, né? Então, fiz o primeiro movimento no eixo X, se eu movimentar no eixo Y, ele também vai movimentar como se fosse na vertical. Eu posso, além disso, trabalhar com eixo como escala. Então, selecionando aqui, eu posso trabalhar com escala. Quanto maior eu trabalhar aqui meu eixo, mais redução eu tenho do meu gráfico aqui. E quanto mais eu reduzir meu eixo, maior vai ficar ali a imagem aplicada no rótulo. Então eu posso trabalhar dessa forma e a partir do outro eixo eu buscar uma forma mais adequada de ajuste entre uma extremidade e outra. Bom, pelo Modifier a gente consegue ajustar, fazer alguns ajustes na imagem, né? Tanto como a gente está vendo aqui na escala ou no movimento dos eixos, né? Para fazer um ajuste mais preciso da imagem, mas também muitas vezes é necessário iniciar esses ajustes pelo Photoshop, por exemplo, né? Ou mesmo dentro do VMAP, antes de trabalhar diretamente aqui com esse recurso ligado ao Modifier, né? Então a gente tem dentro aqui das camadas de ajuste, tanto da escala quanto do eixo X e o eixo Y, mas também não esquecendo que os ajustes também podem ser feitos nos outros editores de imagem, que vai permitir depois ter essa precisão final aqui.